Hoje o dia amanheceu bem Dublin, chuva, vento e tudo que o combo Irlanda pode oferecer pra gente. E o que aconteceu foi, a gente tava indo pra escola e quando tava no meio do caminho, a chuva apertou e a gente já tava todo molhado. Então a gente decidiu voltar pra casa e ficar em casa. E aí quando a gente chegou, a gente teve a ideia de fazer esse vídeo, que seria falar um pouco sobre a questão de presença em aula, que seria o attendance. E esse é um dos assuntos que tem mais movimentado a galera aqui ultimamente, porque a imigração meio que apertou as regras para quem deseja renovar o curso. O que acontece é o seguinte, a gente fala nesse vídeo aqui quais são as regras da imigração quando você está vindo para cá. Mas quando você vai renovar o seu curso, as exigências são outras. Uma das coisas que eles querem saber é se você realmente fez o que você tinha prometido, que foi ter ido às aulas, ter estudado e ter evoluído no inglês. A regra mais importante para eles é o que eles chamam do attendance, que seria a presença em aula, que seria uma porcentagem de 85%. E assim, regra é regra, né? Regra não pode quebrar, certo? Errado. Na pandemia, a imigração meio que relaxou essas regras e as pessoas conseguiam renovar os seus cursos com menos attendance do que o necessário. Então, tinha pessoas que conseguiam renovar com 75%, ou com 70%, ou até menos que isso. E assim, as pessoas realmente faziam isso e não tinha muitos relatos de pessoas tendo problemas com isso. Mas aí, recentemente, no final de maio, começo de junho, começaram a aparecer um monte de relatos de pessoas que estavam sendo recusadas. E isso com a tendência de 80%, de 83%, de 84% e uns quebrados. E a imigração meio que sendo... como que eu posso falar assim? Massacrada? Massacrada? Não, tipo, sendo um braço duro, sabe? Sendo rígida? Sendo rígida. A imigração tava sendo rígida com todo mundo. E aí, você sabe como é, né? Virou aquela confusão, a galera indo nos grupos perguntar se tinha gente conseguindo renovar com a tendência baixo, gente indo atrás de professor, gente tentando dar algum jeito para resolver a questão do attendance para justificar as faltas. Por exemplo, ó, essa pessoa aqui, ela pediu ajuda, ó, gente, preciso de ajuda, pelo amor de Deus. Tive minha primeira renovação recusada por conta do meu attendance que estava em 84,8%. Só 0,2% abaixo. O que eu faço? Preciso ir embora do país? Já paguei para a escola a renovação de 2.000 euros. O que acontece é, se a sua renovação for recusada, a imigração te devolve o valor que você pagou, né? No caso, os 300 euros. Nesse caso aqui, a pessoa ela falou do valor de 2.000 euros, né? Esse 2.000 euros é o valor que ela pagou na escola. Dificilmente, se a pessoa já pagou a escola, ela vai ter esse dinheiro de volta se a imigração recusar ela. Por isso que a galera ficou meio que em desespero. O dinheiro que você consegue de volta é só o valor do visto, do cartãozinho do IRP. Que se você não sabe como conseguir também, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando como conseguir, como fazer seu agendamento e tudo mais. Aí outra pessoa aqui. Infelizmente eu sou uma das pessoas que entraram na estatística de ter o visto de renovação recusado por attendance abaixo de 85%. Detalhe que meu attendance estava em 81,18%, ou seja, mais um caso, né? Aí a galera, 181 comentários no primeiro, agora 95 e virou aquela bagunça nos grupos. E tiveram vários relatos como esses aqui, e provavelmente essas reclamações chegaram lá na imigração. Talvez alguém fez alguma reclamação formal, ou então chegou um monte lá de uma só vez. E o que eles fizeram? Eles emitiram um comunicado no site da imigração. E esse daqui é a nota que eles soltaram lá no site. Então assim, a parte mais importante, é claro que tem todas as regras aqui, a gente vai ver essas regras, mas a parte mais importante tá lá no final, que eles falam realmente que na pandemia teve uma flexibilização, mas que agora eles estão sendo mais rígidos. Então eles falam aqui, mesmo que alguma flexibilização tenha sido concedida nas renovações da permissão de imigração devido às restrições de Covid, as regras não mudaram e o departamento será rigoroso com os requisitos ao estender uma permissão, e elas serão aplicadas em todas as circunstâncias. Mas quando você é recusado, você tem a oportunidade de fazer uma apelação, que seria falar para eles o porquê você teve uma tendência abaixo, que é o caso de uma pessoa que postou aqui no grupo. Então ela postou uma atualização também, que no caso a apelação dela teve sucesso, não foi nem dela, foi de uma amiga dela, mas vamos ler aqui primeiro o que ela postou antes. Então, boa tarde pessoal, tudo bem? Uma amiga que não está no grupo aplicou para o visto de estudante de inglês no início do mês e recebeu um e-mail da imigração dizendo que a renovação foi negada porque a tendência estava em 83,65. No e-mail dizia que ela poderia fazer uma apelação. Ela fez um e-mail para eles e recebeu uma resposta automática dizendo que eles responderiam rapidamente. O visto dela vence dia 30 de junho e os lugares que
ela trabalha já estão pedindo, quer dizer, a galera já tá querendo que ela se regularize, né? Enfim, aí a moça aqui, ela pede ajuda, se alguém já passou pela mesma situação e quanto tempo eles demoram. Eles fizeram aqui, no caso, acho que ela ajudou a amiga dela, e eles fizeram a apelação. E no caso foi bem sucedida, ó, ela coloca aqui, depois de 15 dias que minha amiga enviou e-mail pedindo para eles reconsiderarem o pedido negado, a imigração respondeu aceitando a justificativa dela e enviaram um link para reaplicação pagamento. Ela deseja boa sorte. Então é isso, depois que a imigração te recusa, você tem 15 dias para você fazer sua apelação e mandar tudo que você tiver de comprovante. Talvez se você foi no JP, você foi no médico, né, e teve, não sei, acabou não conseguindo pegar o atestado, aí você pegou agora o atestado, aí você manda, enfim, você manda a sua justificativa. E quais são os outros requisitos na imigração para você conseguir renovar o visto? Então aqui no site da imigração, naquela nota, eles também colocam, ó, você está num curso de pelo menos 25 semanas, você está matriculado numa instituição também, num curso reconhecido, tenha pelo menos 15 horas por semana de aula, você providenciar a carta com a TNC de pelo menos 85% e também providenciar o seu certificado de exame final, que seria um exame de proficiência, que seria um TAE, um Cambridge, IELTS, algum desses. Então assim, gente, a regra tá aí, na verdade ela sempre esteve aí e ela tem que ser seguida, né? A galera às vezes começa a confundir um pouco, aí começa a falar, a imigração tá com um monte de regra, com os problemas do país, outros problemas, eles não ligam. Assim, imigração, como o próprio nome já diz, eles vão cuidar da parte de imigrantes. Então, assim, é exigência deles. E se existem essas regras, a gente tem que seguir, não tem que fazer. Claro que existem diversos motivos que fazem as pessoas não irem às aulas, né? Mas, assim, se você quer ficar aqui mais que 8 meses, prolongar para talvez até 2 anos, essas são as regras e você tem que jogar o jogo como é jogado. Então fica aí o alerta que realmente a imigração está sendo mais rígida com isso, e se você está com a tendência mais baixa ou se você está vindo para cá, já tem isso em mente que você tem que ir para suas aulas. Beleza?